Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, ou se você tiver o Bem-vindo ao Culto, o texto também está no Bem-vindo ao Culto. Eu estarei fazendo a leitura aqui. Vamos lá. Eu vou estar fazendo a leitura, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos na nossa penúltima mensagem da série Pecados Intocados, e hoje o tema é a prisão do eu. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito tranquilo, irmãos, e eu sei que eles não afetam vocês, que é o egoísmo. Certamente, olhando vocês daqui, eu vejo que vocês não são egoístas, mas a Bíblia trata desse assunto. E nós pregamos todo o conselho de Deus. E nessa noite, dentro dessa série Pecados Intocáveis, nós vamos tratar da prisão do eu, do orgulho, ou melhor, do egoísmo. E esta é a penúltima mensagem. Na semana que vem a gente encerra essa pequena série. E eu sei que existem muitos outros pecados intocáveis, e quem sabe, né? No próximo ano a gente comece novamente tratando deste assunto, mas nós vamos retornar então a partir do dia 8 de março em Atos, terminar Atos e dar continuidade às nossas séries de pregações. O texto dessa noite, então, Filipenses 2, de 1 a 11, que diz: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então complete a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, não somos aptos a entender esse texto, mas pedimos a orientação do nosso Consolador, do nosso Conselheiro, do nosso Professor, o Deus Espírito Santo. Trabalhe em nossos corações, revele a sua vontade, confronte as nossas vidas e transforme, Pai, através do poder da palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar em individualismo expressivo? Isso é um assunto da sociologia. Individualismo expressivo. E aí talvez você diga: pastor, eu nunca ouvi falar, e eu vou dizer que sim. Você já ouviu, mas não com este nome. Sabe aquela ideia de que o importante é ser você mesmo? É você que importa. São as suas vontades, os seus desejos, os seus planos, as suas metas. Essa é a única coisa que importa. Ou, como os antigos, eles usavam um ditado que com certeza você vai lembrar: se a farinha é pouca, é isso aí. Não conhece não, Raquel? Nunca? Tá vendo? Quer esconder a idade. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A ideia é, primeiro eu, depois os outros. Isso se chama, deram esse nome bonito, né? A sociologia, individualismo expressivo. O individualismo expressivo é exatamente isso, é quando a pessoa acredita que a coisa mais importante na vida é descobrir o que ela sente lá no fundo da sua alma e mostrar isso para o mundo, sem se importar com o que os vizinhos, a igreja e a família vai pensar. Em vez da pessoa seguir aquelas regras antigas de ser um bom pai, ser uma boa esposa ou um bom esposo, ser um bom empregado, ser um bom profissional, ser um bom vizinho, ele foca exatamente em
ser feliz e estar realizado, ainda que isso venha a ferir as pessoas que estão à sua volta. A cultura moderna, então, nos diz que na busca pela felicidade, essa felicidade suprema que ela oferece, devemos olhar para dentro, devemos descobrir quem somos e exigir que o mundo se curve aos nossos desejos. É isso que está acontecendo hoje. Todos os outros, todo mundo tem que se render à minha vontade, à minha visão, a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho do mundo, todos precisam se render a isso. Ninguém pode criticar e falar nada. Por quê? Porque o que importa sou eu. O egoísmo não é apenas um pecado intocado, ele é a nossa religião particular. O egoísmo é a nossa religião particular. Nós estamos sentados no trono. Nós nos colocamos na posição de Deus. E aí a gente já começa deixando bem claro que quando eu sou egoísta, eu não estou tentando, neste egoísmo, ser apenas melhor que a Juliette, ou melhor que a Ana Clara, ou melhor que o Carlos, ou melhor que o Luiz Cláudio. A posição que eu quero não é a deles. A posição que eu quero é a de Deus. Eu quero o lugar de Deus. É o que Eva fez no Éden. Coma do fruto. Mas se eu comer, eu vou morrer. Não, se você comer, você vai ser igual a Deus. É isso que eu quero. Lá no fundo do nosso coração, o egoísmo que nós tentamos esconder, ele não aponta apenas para as pessoas que estão à nossa volta. Ele aponta exatamente para Deus. E se nós pudéssemos, tentaríamos usurpar este trono, o homem pecador, não o alcançado e arrependido, esse já se rendeu. Porque o egoísmo é a nossa religião particular. E nós somos os deuses com D minúsculo. O egoísmo é o único pecado que quanto mais você o tem, menos você percebe que o possui. É mais uma vez nós temos falado isso ao longo das semanas, nós maquiamos os pecados intocados, porque nós não queremos nos livrar deles, eles estão guardados. Lembra daquele baú lá no fundo da nossa alma? Eles estão ali, confortáveis, o orgulho, os pecados da língua, a ansiedade que falamos na semana passada, eles estão todos ali guardados. Então nós damos outros nomes. O egoísmo às vezes é chamado de autoestima. Não, é minha autoestima. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. Então a gente muda. Ou limites saudáveis. Não, eu preciso impor esses limites, porque senão ninguém me ajuda. A gente começa a enxergar o mundo como inimigo para validar o egoísmo que está brotando em nossos corações. Chamamos ainda de ambição, né? Não, pastor, um grau de ambição é muito bom, mas por vezes passamos por cima, queimamos pessoas, fazemos o que for necessário para subir degraus. Mas Paulo, então, vai nos apresentar, através desse texto, verdades, doutrinas que abalam a nossa estrutura, que abalam essas crenças que nós temos. Qual é o contexto aqui da carta, queridos? O que está por trás desse texto? Paulo está escrevendo da prisão. Essa é uma das cartas da prisão. A igreja de Filipos, ela era uma colônia romana. Roma comandava. Roma era o grande império daquela época, e Filipos era uma colônia romana. E tanto em Roma quanto em suas colônias, status e honra eram tudo o que importava. O que importava era isso. Nós temos visto isso ao longo das semanas. Dentro dessa cultura, assim como na nossa, né? Talvez a forma de buscar o status, talvez a forma de ostentar esse status tenha mudado ao longo do tempo, mas o desejo e o sentimento é o mesmo. Status e honra. No mundo romano, a virtude era subir a escada social. Humildade era uma palavra usada para escravos. Descrevia a mentalidade de um escravo, alguém que não tinha valor. Era assim que eles enxergavam. Status e honra para mim, e aqueles que falavam em humildade
essa palavra era usada para os escravos, aqueles que estavam no degrau mais baixo desta sociedade romana. O problema em Filipos era que as pessoas viviam nessa cultura de quem é mais importante, e essa cultura acaba chegando na igreja. Essa cultura, ela entra na igreja e começa a gerar brigas por status. Aquela vontade de estar sempre certo, aquele desejo de ganhar sempre a discussão, aquele desejo, aquela vontade de sair sempre por cima, era isso que acontecia na igreja de Filipe, e graças a Deus isso não acontece mais. Parece que esse pecado foi vencido, né? As igrejas não buscam mais, não há mais pessoas egoístas dentro da igreja, todo mundo é tranquilo, e quando chega alguém a gente fica feliz, a gente não se apega a cargos, não se apega a funções, não se apega a ministérios e a serviço. Alguém chega e a gente rapidamente abre e diz, venha nos ajudar. Bom seria, né, irmãos? Mas o problema da igreja de Filipos é o mesmo problema das nossas igrejas hoje. Brigas, contendas por status, por posições, por cargos. Paulo chama isso de glória vazia, que é quando a gente tenta subir, pisando nos outros, e vive buscando aplausos, e os aplausos das pessoas é a única recompensa que nós teremos. Jesus fala isso para os fariseus. Quando vocês fazem buscando o aplauso dos homens é o único prêmio que vocês terão. O egoísmo aqui não é só guardar algo para si, é a obsessão de querer ser o centro das atenções. É a obsessão de querer ser o centro da razão. E aí nós olhamos então para o texto. Versículos 1 e versículos 2 vão nos dar o alicerce para combater o egoísmo. Alguma motivação por estar em Cristo, há alguma consolação que vem do amor, há alguma comunhão no Espírito, há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, ou com o mesmo propósito. Nesses 2 primeiros versículos, Paulo está lançando então o alicerce para combater o egoísmo. Ele quer ensinar que a unidade da igreja, e aí nós podemos aplicar a unidade nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nos ambientes que nós vivemos. A unidade, então, não é um esforço humano. A unidade não é algo que nós vamos conquistar na raça, no braço, mas um transbordamento, um transbordar do que nós já recebemos de Deus. Paulo usa 4 condições fundamentais no primeiro versículo: o encorajamento em Cristo, consolação em amor, a comunhão do Espírito e a compaixão divina. E ele usa esses fundamentos para mostrar que o crente, que o cristão, ele já possui o tesouro espiritual, ele já possui as ferramentas de uma forma completa para matar o egoísmo, para viver em um ambiente de comunhão e amor. Por quê? Porque Deus, quando nos salvou, já nos deu essas armas para combater esse pecado. O ensino aqui é que o egoísmo, ele é uma amnésia espiritual. Quem vive focado em si mesmo esqueceu o quanto já foi preenchido por Deus. Quem vive focado em si mesmo esqueceu o quanto recebeu de Deus, o quanto recebeu de Cristo através daquela cruz. Paulo argumenta que se experimentamos essa realidade em Jesus, se já recebemos todas essas bênçãos, se já temos todos esses fundamentos, não temos motivos para competir uns com os outros. Não precisamos competir por atenção, não precisamos competir por status, porque a nossa alma já está satisfeita na fonte correta. Cantamos sobre esta fonte aqui. Nós vamos à fonte correta. A fonte não é o aplauso dos outros, a fonte não é o tapa nas costas, não são os elogios porque nós alcançamos um novo cargo, uma nova posição, mas é a nossa posição em Cristo Jesus, é o nosso lugar, o lugar garantido por Cristo Jesus, através do seu sacrifício da cruz. E aí, ao pedir que completem a sua alegria,
Paulo vai nos ensinar que a maturidade de uma igreja, de uma família, não é medida pelo tamanho, no caso da igreja, não é medida pelo tamanho do templo ou o número de frequentadores, mas pela harmonia nos relacionamentos. A maturidade está ligada exatamente à forma como essa congregação caminha. Como essa congregação caminha em cima desses fundamentos que ele estabeleceu no versículo 1. Ele deseja que a igreja tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. O que não significa que nós vamos virar robôs, que nós vamos estar alienados. Não. Mas o que ele quer dizer aqui é que nós temos a mesma prioridade. Que prioridade é essa? O reino de Deus acima dos caprichos pessoais. O reino de Deus acima dos meus, do meu reino. Do reino talvez que por conta do coração pecador eu queira estabelecer. É o reino de Deus a nossa prioridade. Por isso nós nos submetemos, por isso nós nos humilhamos. Por quê? Porque o que importa é o reino de Deus. Para Paulo, a prova real de que alguém entendeu o evangelho é a sua capacidade de abrir mão do meu jeito para manter a unidade do corpo de Cristo. Então Paulo começa lançando os fundamentos para nos guiar para o antídoto desse problema tão sério que é o egoísmo e que por vezes está intocado, guardado e protegido. Versículo 3 e 4, então, eles vão abordar o problema. E Paulo diz: não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Neste exame do egoísmo que Paulo vai fazer aqui, Paulo identifica que a raiz das divisões, seja na igreja, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, não é apenas a falta de amor, mas a busca por e ele dá aqui, ambição egoísta e vanglória. O egoísmo, se nós, enquanto igreja e servos do Senhor, temos como fundamento os 4 fundamentos do versículo 1, Paulo está dizendo aqui que o egoísmo tem como fundamento, tem como combustível a ambição, que é egoísta, e a vanglória. E aí ele vai usar 2 palavras aqui. Ele usa o termo eritreia para descrever esta ambição egoísta. E como é que a gente consegue enxergar isso na prática, tornando uma imagem mais fácil para a gente? A ambição egoísta seria a postura de um político que busca apenas o seu interesse a qualquer custo. Então ele promete, ele mente, e nós estamos acostumados com isso. Essa é a ideia de Paulo aqui com a ambição egoísta. Ele está dizendo: pessoas dentro da igreja, cristãos dentro das suas casas, no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais, eles agem assim. Eles são pessoas que prometem o que for necessário exatamente para ascender dentro desses ambientes. Quer seja ele no trabalho, quer seja ele dentro da igreja, relacionamentos, em casa, querendo estar sempre certo. Mas ele também dá um outro fundamento para o egoísmo, que é a vanglória. A vanglória é a glória vazia de quem vive mendigando aplausos, mendigando palavras que venham acalentar o coração, que venham motivar esta pessoa. Interessante é que essas pessoas buscam isso a qualquer custo. Paulo ensina, portanto, que o egoísmo funciona como um balão que infla o eu e cega o indivíduo para as necessidades do próximo, transformando os relacionamentos em um campo de disputas. Disputas, como nós dissemos aqui, por status, reconhecimentos, posições. A cura que Paulo vai propor para essa condição é uma mudança radical do foco. Ele ensina que vencer o egoísmo exige considerar o outro superior a mim. É tirar os olhos dos meus interesses para começar a enxergar as aflições dos meus irmãos. E aí, queridos, não há dificuldade nenhuma em nós entendermos isso. Isso está aqui
É claro, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Mas é talvez uma das grandes dificuldades que nós temos. É olhar para o outro e enxergá-lo, porque nós sempre estamos fazendo o contrário, né? Nós queremos ser melhores. Nós queremos nos colocar em posições mais elevadas. Paulo está propondo um caminho aqui. Um caminho que é fácil para combater o egoísmo? Não. Mas o caminho bíblico. O caminho em que teremos a força dada pelo Espírito Santo. Força que teremos o acompanhamento do Espírito Santo. O objetivo de Paulo é mostrar que a unidade só é possível quando cristãos estão satisfeitos com o cuidado e o amor de Cristo. Que não precisam mais usar as pessoas para alimentar o seu próprio ego. E aí lembra, quando o Guilherme pregou lá no início sobre o orgulho, e ele disse que o orgulho era uma galinha que chocava todos os outros pecados. Nós somos egoístas porque nós somos orgulhosos, porque nós queremos ser mais. Mas nós não queremos ser mais que nós mesmos, nós queremos ser mais que os outros. E nós lutamos para que isso aconteça. E nós passamos por cima das pessoas e nós queremos demonstrar esta superioridade. E aí Paulo vai nos mostrar que a grande questão aqui, o grande objetivo do texto, tratando sobre este tema, é que quando nós estamos satisfeitos em Deus, e o pastor John Piper vai escrever muito sobre isso, né? Sobre o contentamento em Deus, nós estamos satisfeitos e não precisamos mais pisar, humilhar, tentar ultrapassar, tentar ser melhor ou maior do que os outros. Você já se perguntou por que você precisa tanto ter a última palavra numa discussão? Já parou para pensar nisso? Por que eu sempre tenho que ter a última palavra? Por que eu preciso sempre ser reconhecido? Se as pessoas não reconhecem aquilo que eu fiz, isso me fere, me magoa, e aí eu penso em desistir, não vou fazer mais. O seu egoísmo, irmãos, se coloca como um advogado, nada contra advogados, tá? Mas se coloca como um advogado tentando provar que você tem valor. O egoísmo está trabalhando para isso. Só que o egoísmo está trabalhando e falando somente no seu ouvido. Vai, faz, humilha, vai, porque você tem valor. Porque você tem valor. Mas se você está em Cristo, o tribunal está encerrado. Você não precisa mais ganhar discussões. Você não precisa mais de reconhecimento para se sentir alguém. Porque o juiz do universo já te declarou amado. E para ele você é valioso. Você tem valor. Para quem importa, entende? Talvez eu não tenha valor para algumas pessoas, mas Deus me olha como filho. Somos filhos de Deus. E isso basta, ou deveria bastar. O egoísmo morre quando a sua identidade descansa no que Cristo fez. Não no que os outros pensam, não como as pessoas me enxergam, mas naquilo que Cristo fez. O mundo diz que a alegria vem de realizar os sonhos, focar em você. E aí nós olhamos para Paulo aqui. Paulo está escrevendo da prisão. Paulo está preso, sofrendo. E o que Paulo fala quando trata da alegria? Ele vai dizer, a alegria dele, aquilo que traz alegria a ele, é ver outras pessoas sendo amadas, é enxergar uma igreja que se ama, que é madura. A alegria dele é ver pessoas sendo alcançadas, crescendo e amadurecendo na fé. É um cuidando do outro. E você percebe este homem indo na contramão mais uma vez. Enquanto o mundo diz, foca em você, você é o mais importante. Paulo está preso, escrevendo para uma igreja, dizendo, amem-se, cuidem uns dos outros. E quando vocês fazem isso, a minha alegria ela é completa. Eu sou feliz por causa disso.
E você percebe nesta fala de Paulo, por que é tão pesado o serviço cristão? Por que por vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que fazemos? Porque o egoísmo nos cega para esta realidade bíblica. O egoísmo nos torna mendigos de aplausos, mendigos de elogios e reconhecimento. Não estamos focados em vidas sendo salvas e transformadas, estamos focados em aparecer, estamos focados em aplausos e ficamos então como pedintes, querendo migalhas de pessoas que vão dizer, olha, que bom, e o seu ego se infla, e Paulo está dizendo, não, a minha alegria é quando eu olho para a igreja e essa igreja está vivendo em comunhão, essas pessoas cuidam umas das outras, elas vivem em amor. Aí sim a minha alegria está completa. E é pesado para nós, talvez, o serviço cristão, porque a nossa alegria não está nesse lugar onde está a de Paulo, mas está exatamente no aplauso e no reconhecimento. Mas quando nós nos alegramos porque alguém foi alcançado por Cristo, porque alguém chegou para a comunidade, porque alguém está fazendo a classe Fundamentos, porque teremos batismo daqui a pouco, e a comunidade começa a viver esta alegria do crescimento, as pessoas estão chegando e nós recebemos e abraçamos elas, porque elas são família para nós. A nossa alegria, então, está no lugar certo. Percebe? Como a mudança de foco que Paulo propõe é exatamente o que muda tudo. Em Cristo, nossa alegria não está nos aplausos, mas em ver homens e mulheres sendo amados e alcançados pela palavra, pelo Evangelho. Então, ao abordar o problema, e esse é o problema, o egoísmo que tem como fundamento a ambição egoísta e a vanglória, Paulo agora vai dar o antídoto para o egoísmo. E ele vai dizer, versículos 5 e 6, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a qual devesse se apegar. A atitude de Cristo é um dos antídotos, e depois a gente vai lendo o 7 e o 8, são os antídotos que Paulo nos dá. O primeiro deles é a atitude de Cristo. Tenha entre vocês a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus não estava no lugar mais alto, Jesus tinha este lugar. Deus Todo-Poderoso. Mas aí o que o texto diz? Ele não considerou o fato de ser uma das pessoas da Trindade algo que ele devesse se agarrar. Paulo está dizendo para nós, olha, o antídoto para o egoísmo é olhar para este momento em que Cristo deixa a sua glória. Cristo não se agarra à sua glória e ele é totalmente glorioso, totalmente poderoso, soberano, mas ainda assim ele não se agarra a isso. O egoísmo é a tentativa humana de subir para ser como Deus, o pecado de Adão. Jesus, sendo verdadeiro Deus, fez o caminho inverso. Ele desceu para ser como nós. O pecado é o homem tentando ser igual a Deus. A salvação é Deus se tornando homem para servir o homem. O egoísmo vive agarrado aos seus direitos. Jesus abriu mão deles. Então, Paulo começa agora a nos conduzir na batalha, no confronto contra o egoísmo. E é nos lembrar que Cristo deixou a sua glória. Cristo abriu mão daquela posição para encarnar. E aí o versículo 7 diz, em vez disso, em vez de se apegar à glória, em vez de se apegar à sua posição, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Precisamos também observar este esvaziamento. O texto vai dizer, em vez disso esvaziou-se,
a si mesmo. Imagine que Jesus, irmãos, sendo dono do mundo e tendo todo o poder do universo, decidiu abrir mão de usar essa coroa para se sentar no chão com a gente. Paulo usa esse exemplo para dar um puxão de orelha no nosso egoísmo. Se o próprio Deus não ficou se apegando aos seus privilégios e escolheu servir, porque a gente insiste tanto em querer ser o centro das atenções. Esvaziar-se aqui não é deixar de ser quem é, mas sim abrir mão da sua importância, da sua posição e do seu orgulho para dar lugar ao cuidado ao próximo. Claro que, deixando bem claro, quando o texto trata deste esvaziamento de Cristo, isso é único, tá, irmãos? Isso não é um caminho que nós vamos seguir. Às vezes a gente fala isso, né? Não, olha, Cristo se esvaziou, eu também vou me esvaziar. Quando Cristo ele deixa a sua posição de glória, ele vem para o chão. Nós não temos mais para onde ir. O que o texto trata aqui, a exemplo de Cristo, é: se Cristo, sendo Deus, não se agarrou à sua coroa de glória, nós estamos agarrados a quinquilharias, entende? Nós estamos agarrados a bijuterias. Nós somos agarrados a folheados a ouro, muito ruins. E ainda assim a gente se sente os seres superpoderosos. A forma aqui é muito didática de Paulo nos mostrar como Cristo ele deixa a sua posição. Mas esse esvaziamento ele é completamente divino, nós não vamos conseguir, né? Nós não vamos reproduzir isso. O que nós fazemos é olhar para Cristo e ver esta forma poderosa dele se colocar debaixo da autoridade do poder do Pai, cumprir o plano do Pai e fazer a mesma coisa em largar as bijuterias que nós temos e achamos que são os tesouros mais poderosos do universo. A verdadeira grandeza não está em subir degraus para ser visto, mas descer degraus para servir. Cristo nos ensina isso. É trocar eu sou o melhor pelo como eu posso te ajudar. Transformando o nosso conhecimento e a nossa posição em uma ferramenta de amor, exatamente como Jesus fez, se tornando um de nós. E em último lugar, a obediência da cruz. Né? Versículo 8, como antídoto, diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Cristo deixa a sua glória, encarna e obedece, indo até a cruz. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus nos mostra o antídoto, o remédio para o egoísmo, encontrado na sua própria vida. Cristo obedeceu até a morte. Vamos seguir o mesmo exemplo de Jesus, também pegando uma cruz e sendo crucificado? Não. Mais uma vez, nós não podemos entender o texto errado. Você não vai percorrer esse caminho da cruz. Nós não conseguiríamos, por isso ele veio e morreu em nosso lugar. Mas esta é a beleza do ensino. Não precisamos, porque Jesus, o homem Deus, pagou a nossa dívida, nos dando a identidade de filhos. A cruz era um símbolo máximo de vergonha nessa cultura romana. Era o lugar dos sem status. E o homem perfeito assumiu este lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Isso precisa ficar claro, tá? Agora, quando o texto diz, quando a Bíblia diz que nós vamos tomar a nossa cruz, tomamos a nossa cruz para que o nosso egoísmo seja vencido. Vivemos esta renúncia do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos pecados intocados. Renunciamos aos pecados intocáveis porque já fomos alcançados por Cristo e agora estamos satisfeitos. Não precisamos mais de validação. Somos valiosos, temos o selo, somos filhos de Deus. Para nós encerrarmos, Paulo trata da exaltação. Versículos 9, 10 e 11. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E aí, mais uma vez, atentos, irmãos. O nosso coração, ele é legalista, tá? O nosso coração, ele é legalista. Ele quer cumprir leis,
e através disso alcançar salvação. E lendo essa última parte, nós podemos tentar transformar Jesus em um exemplo para a receita do sucesso. Se não tomarmos cuidado, os versículos de 9 a 11, que vai dizer, que ele foi exaltado depois de se humilhar, e nós podemos pensar, olha, Jesus foi humilde, Deus o exaltou. Então, se eu for humilde, Deus também vai me exaltar. Teologia do sabor de mel, entende? Se te viram passar, ninguém te... Olha, depois você vai, tu vai estar por cima. Cara. Mas isso não seria evangelho. Se a mensagem fosse essa, e nosso coração legalista quer se agarrar a isso, Se Jesus se humilhou e Deus o exaltou, e o exaltou a uma posição mais elevada de todas, se eu me humilhar, olha Deus me colocando aí, e aí quem me viu passar não me ajudou agora, está comigo. Eu tenho a autoridade. Isso não seria evangelho, irmãos. Sabe o que seria isso? Egoísmo com uma capa de espiritualidade. Egoísmo piedoso. Mas você estaria apenas sendo humilde para alcançar poder, sendo humilde para alcançar alguma coisa. Agora, para Jesus, a exaltação é o reconhecimento da sua justiça perfeita, da sua obra perfeita, a sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre o egoísmo. Essa é a exaltação para Jesus. Ele conquistou o nome que está acima de todo nome por mérito próprio. Jesus. E para nós não subimos a escada. Nós somos incluídos na vitória dele. A exaltação para Cristo é esse nome sobre todo nome. Então se eu me humilhar, Deus vai me dar um nome sobre todo nome e abaixo só do nome de Cristo? Não. Quando nós somos alcançados por Cristo, nós somos incluídos na vitória dele. A nossa exaltação não é um prêmio pela nossa humildade, mas um presente da nossa união com Jesus. Nós não ganhamos um nome acima de todo nome, mas recebemos o direito de usar o nome de Jesus. O egoísmo humano busca a glória para si, a glória vazia que nós já falamos. O texto diz que a exaltação de Jesus é para a glória do Pai. Isso muda o nosso alvo. No egoísmo, eu quero que todos dobrem os joelhos diante da minha opinião, do meu gosto e das minhas necessidades. Quando olhamos para a exaltação de Cristo, entendemos que o universo todo tem um dono, e esse dono não somos nós, e que todos irão se ajoelhar diante deste Senhor. A aplicação desses 3 versículos não é: seja humilde para ser grande. Pastor, mas eu quero ser grande. Eu não quero nem ser humilde, mas eu quero ser grande. Não é essa a aplicação, meu irmão. A aplicação é: Jesus é tão grande, Jesus é tão poderoso, Jesus é soberano e foi tão humilde por nós, que nós finalmente podemos parar de tentar ser o centro do universo. Eu paro de ser o centro, eu não quero mais. Por quê? Porque o centro é Cristo. E todas as vezes que eu quero ser o centro do universo, eu quero o lugar que é dele. Eu conheço esse Senhor, o Cristo ressuscitado e ressurreto, exaltado. E esse Cristo exaltado é suficiente. Eu não quero mais ser o centro, Jesus é o centro. E estamos satisfeitos em receber o presente de sermos alcançados por esse Senhor. Sabe como que você vence o egoísmo sem se comparar a Cristo? Como que eu venço, pastor, o egoísmo sem tentar me comparar a Cristo? Entendendo que Jesus, olha que coisa linda, Jesus está exaltado. Recebeu um nome acima de todo nome. Está assentado neste momento em um trono à destra do Pai. E ele usa a sua exaltação para cuidar de nós. Percebe isso? Você consegue perceber a beleza disso? Porque
se você não percebe, se isso não mexe com o seu coração, estamos mortos, queridos. Este Deus exaltado, ressurreto, soberano, poderoso, dono de tudo, está sentado, tomando conta e comandando todas as coisas, nos servindo, intercedendo por nós, intercedendo ao Pai por nossas vidas. Mesmo agora, neste minuto, neste exato segundo, Jesus Cristo está à direita do Pai, está intercedendo por você. Mesmo o Deus exaltado continua servindo aos propósitos do Pai, até o dia em que entraremos na Nova Jerusalém e viveremos com Ele eternamente. O egoísmo morre quando percebemos que a pessoa mais importante do universo está usando o seu poder e o seu nome para garantir o nosso futuro eterno. Isso gera gratidão tão profunda que nós perdemos o interesse em nos exaltar. Para quê? Se o Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós e preparando o lugar e conduzindo as nossas vidas até este encontro. E eu concluo então. Como vencemos o egoísmo? Não vencemos o egoísmo tentando ser bonzinhos. Não somos. Você não mata o egoísmo olhando para si mesmo e dizendo: seja humilde, vai na frente do espelho e fala: você precisa ser humilde, você precisa ser... Não é assim que você vence o egoísmo. Na verdade, isso faria você estar mais focado ainda em você. Você vence o egoísmo olhando para aquele que morreu por nossas vidas, que foi moído em nosso lugar. Quando o brilho da glória de Cristo, o Cristo que se esvaziou e te alcançou quando você ainda era um inimigo dele, quando o brilho desta glória atinge o seu coração, o seu ego então começa a derreter, o seu egoísmo começa a perder a batalha. É somente com a glória de Cristo, quando a glória de Cristo de fato brilha em nossos corações, as nossas defesas elas são completamente destruídas, Cristo nos alcança com seus laços de amor. Nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa ansiedade, eles começam então a perder a batalha. A humildade não é apenas, ou melhor, a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo e mais em Cristo. O Evangelho não é um chamado para tentar mais, é o chamado para crer mais na obra de Cristo. Não saia daqui, nessa noite, tentando matar o seu ego por força de vontade. Sabemos que você não vai conseguir. Você já tentou isso e eu tentei isso várias e várias vezes. Saia daqui maravilhado com o rei que trocou o seu trono por uma manjedoura, que trocou a sua coroa por uma coroa de espinhos e fez isso por você. Só a beleza da graça de Cristo pode tornar o nosso ego irrelevante, o nosso egoísmo irrelevante. Não saia daqui também com uma lista de 5 passos para ser menos egoísta. Isso só alimenta ainda mais o seu orgulho. Se você conseguir cumprir esses 5 passos, seu orgulho vai estar lá em cima. Mas se você não conseguir e não vai, você vai entrar em desespero, porque falhou mais uma vez. Em vez disso, saia olhando para a beleza de Cristo. O egoísmo não morre por decreto, ele morre por substituição de afeto. Ao invés de amar muito a nós mesmos, começamos a amar a Cristo. Quando o seu coração se encanta com um rei que se fez servo, o brilho das coisas que você usa para inflar o seu ego começam a apagar. E eu termino com esses 3 versículos poderosos. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por mais um texto, por mais um tema. Que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre nós. E que possamos vencer o egoísmo, não pela nossa força de vontade, mas por essa visão sublime do Cristo exaltado. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.